Na aula de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre as HQs. A origem das HQs. As famosas histórias em quadrinhos são conhecidas como HQs, nome esse dado à arte de narrar histórias por meio de tirinhas, bem como seus desenhos e textos, que são dispostos em sequência que geralmente utilizam linguagem mista, ou seja, utilizando simultaneamente linguagem verbal e não verbal. Primeira HQ. Hello Kitty, de Richard Oakalt, que foi publicado pela primeira vez em 1894 no jornal New York World, nome do prêmio mais ambicionado da área de quadrinhos. E Hello Kitty, na verdade, não é a primeira HQ do mundo. Aqui mesmo no Brasil, já existiam os trabalhos de Henrique Fleios, de 1861, e Ângelo Agostini, de 1809. Entretanto, a obra de Richard Oakalt foi a primeira a ter uma repercussão mundial e afirmar as histórias em quadrinhos como um meio de comunicação de massa. Hello Kitty era publicado numa página dominical em cor amarela. Aliás, o amarelo surgiu na história por uma simples necessidade gráfica, para testar a reprodução dessa cor no jornal. O sucesso alcançado pelo personagem foi certamente além das expectativas. Milhares de leitores começaram a comprar os jornais, aos domingos, só por causa daquele garotinho simpático, que passava suas mensagens em inglês infantil, escrito num camisolão. Ainda não existia o balão. Hello Kitty. A história de Hello Kitty, o menino amarelo, era sobre um menino que usava um pijama amarelo e vivia em becos e favelas, típicos de certas regiões precárias que existiam no início do século XX, na cidade de Nova York. O beco de Yogan também era cheio de personagens estranhos. Suas falas eram mostradas através de suas roupas, uma espécie de crítica aos painéis publicitários da época. E o personagem usava gírias. Primeiras referências. Podemos dizer que uma das primeiras referências quando se fala em HQs seriam as pinturas rupestres, feitas pelos homens pré-históricos, que serviam para contar, por exemplo, como eram suas aventuras nas caçadas, ou até mesmo os quadros das igrejas medievais, que retratavam a história da Via Sacra, os últimos momentos da vida de Jesus na Terra. A grande diferença é que esses ancestrais das HQs não tinham textos. Os enredos eram desenvolvidos apenas com uma sequência de desenhos. Características das HQs. As histórias em quadrinhos possuem narrativa, enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho, podendo possuir linguagem verbal e não verbal, bem como podem ser de cunho humorístico ou para transmitir uma informação. Para conseguir transmitir ao leitor a história desejada, são utilizados vários recursos gráficos, como, por exemplo, na comunicação das personagens, que são empregados balões com textos escritos, assim como o formato dos balões, que podem exprimir intenções diferentes. Tipos de balões em HQs. Para uma melhor comunicação do leitor de HQs, são utilizados diversos balões, de acordo com cada caso, com o objetivo de deixar a história mais detalhada e interessante. Existem balões com linhas contínuas, linhas tracejadas, formato de nuvem e com traços pontiagudos. Ou com linhas contínuas são os mais comuns e sugerem falas normais. Já os de linhas tracejadas são usados quando o personagem está sussurrando algo. Os balões em formato de nuvem apontam pensamentos, assim como os traços pontiagudos, que representam falas gritadas. Tipos de balões. Oi, como vai? A fala do personagem. Onde ele está? O cochicho do personagem. Cadê o livro? O pensamento do personagem. Socorro! O grito do personagem. Bom dia, professor! A fala de mais de um personagem. E assim por diante. Figura de linguagem, onomatopeia. A onomatopeia é um recurso muito utilizado nas histórias em quadrinhos, porque reproduz na escrita os sons que existem ao nosso redor.
A onomatopeia é um recurso muito importante para a escrita. É amplamente utilizada pelas histórias em quadrinhos e poemas. Entretanto, não podemos esquecer sua importância para a linguagem oral. Por ser usada para dar maior expressividade ao texto, a onomatopeia é objeto de estudo da estilística. No entanto, também é responsável por contribuir para a ampliação do léxico, vocabulário da língua, já que é um exemplo de processo de formação de palavras. Por isso, é estudado também pela morfologia. Exemplos de onomatopeias: Ratibum, som de instrumento musical. Rá de caixa, tim de pratos e bum de bumbo. Tic-tac, som de relógio. Toque-toque, o som da porta. Som de tristeza, alguém chorando. Buá, ruído de choro. Atim, barulho de espirro. Uhul, grito de felicidade ou adrenalina. Ai, grito de dor. Som de tosse, referente ao nojo. Nhaque, ruído de mordida. Af, som que expressa tédio e raiva. Som de raiva. Zzz, som de homem dormindo ou animal. Tibum, som de mergulho. Tum, 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 som do coração. Plaft, som de queda. Bum, explosão. Crash, som de batida. Som de beijo. Au, au, som do cachorro. Não, som do gato. Cocoricó, som do galo cantando. Piu, piu, som do passarinho. Vrão, vrão, som do motor, moto, carro, entre outros. Bibi, som de buzina. Din-dom, som da campainha. Blém, blém, badalar dos sinos. Trim, trim, ruído do telefone tocando. Tipos de HQs. Tirinhas. Apesar de seguir uma mesma estrutura de tipo de narração e de arte sequencial, existem diferentes histórias em quadrinhos, como é o caso das tirinhas. Normalmente possuíam apenas uma página e os quadrinhos eram limitados entre 3 ou 4 quadrinhos. Além do mais, sempre continha um tom crítico, irônico ou de elogio, como no caso abaixo, Mafalda, ou mesmo do Chico Bento, questionando a professora sua nota. Cartoons. Os cartoons são desenhos com características exageradas, porém, diferentes das caricaturas, cujo objetivo é de enfatizar e exagerar as características de pessoas, animais ou objetos. Uma maior liberdade de transformar qualquer coisa em personagens engraçados e bastante coloridos. Os mangás. Os mangás têm uma origem histórica atrelada à cultura típica japonesa. Acredita-se que uma das formas de arte que contribuíram para a existência do mangá foi o teatro de sombra. Este era uma forma de entretenimento que contava histórias por meio das sombras de diversos bonecos. O primeiro mangá, propriamente dito, de 1814. Porém, o nome mangá só ganhou popularidade em 1950. As diferenças entre os gêneros vão dos formatos até o desenvolvimento das personagens, bem como o estilo de leitura, começando do fim, ou seja, a leitura deve ser feita da direita para a esquerda. Isso é feito tanto pelo sentido de virar as páginas quanto de ler os quadrinhos. É comum que as personagens de mangá sejam desenvolvidas de maneira que suas emoções fiquem claras. Os gibis. Originalmente, gibi era o nome de uma revista criada pelo Grupo Globo em 1939, que trazia algumas tiras de histórias em quadrinhos. Porém, a revista ficou tão famosa que a palavra acabou se tornando sinônimo para HQ, aqui no Brasil. Um fato curioso é que na época, gibi era também uma gíria utilizada para expressar menino ou moleque. Usam a base do cartoon, porém, direcionados para o público infanto-juvenil. Em exemplo,
temos a famosa Turma da Mônica. Os comics. Comics também são HQs comerciais, porém mais usados nos Estados Unidos e no Canadá. Seus traços são realísticos, em contraste dos gibis que são destinados ao público mais jovem. Em exemplo, temos as histórias do super-herói, como Liga da Justiça, Vingadores, dentre outros. HQs pelo mundo. Banda desenhada, banda desenhée. Essas são as HQs chamadas em Portugal, França e Bélgica. Fumetti em Itália e assim por diante. Histórias em quadrinhos no Brasil. No Brasil, a primeira revista em quadrinho publicada foi o Tico Tico, em 1905. E Renato de Castro, influenciado pela HQ francesa La Semaine, de Suzette, com seu personagem principal chamado de Chiquinho. Porém, o primeiro gibi totalmente colorido, conhecido pelo público brasileiro, surgiu apenas em 1960. A história do artista Ziraldo levava o nome de A Turma do Pererê, onde seus personagens eram inspirados na cultura nacional. Na década de 60, surgiu o gibi mais famoso do Brasil, A Turma da Mônica, idealizada por Maurício de Souza. A história, sendo o cachorrinho Bidu o primeiro personagem criado. Sua tirinha de estreia saiu no jornal Folha de São Paulo. Na sequência, surgiram os personagens Cebolinha, Cascão, Mônica e Magali. Hoje, os gibis da Turma da Mônica são publicados em mais de 40 países e traduzidos para mais de 14 idiomas. Esse das HQs pelo mundo.